E aí, gente? Como estão os nossos conhecimentos de língua portuguesa? De 0 a 10, qual é a nota que você se dá pelo seu conhecimento de língua portuguesa? 3? Não. 12? 2? Não, gente, muito pouco. Vocês estão muito modestos. Hã? Nossa Senhora, então nós vamos partir para a alfabetização, então, né? Pessoal de casa aí, boa tarde para todo mundo de casa. Eu sou o Genivaldo Salgado. As meninas dizem assim, ó, Genivaldo Salgado, um doce de professor. Ah, só para fazer aí um trocadilho. A gramática se divide em fonética, morfologia e sintaxe. Sintaxe não é análise sintática, tá? Sintaxe se divide em sintaxe de regência, sintaxe de concordância e sintaxe de colocação. Colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise. As duas regências, regência nominal, regência verbal, concordância nominal, concordância verbal e a colocação dos pronomes. Tá? E depois a gente tem a análise sintática. Ó. Análise sintática. Análise sintática, pontuação, ó, pontuação e semântica. Essa é a divisão da gramática. Então, todas as vezes que a gente falar em prova de português, estamos falando de todos esses assuntos. E aí vale tudo. Vale tudo. Então, tudo que existir na língua portuguesa, absolutamente tudo, pode cair numa prova de português. As pessoas falam assim, o que vai cair na prova? Tudo, absolutamente tudo. Então, tudo que você puder ver, saber, conhecer, estudar e praticar, legal. É muito bom. A fonética é a parte da gramática que estuda os sons da língua. Olha só, quantas letras tem a palavra som? Letras? 3. Quantos grafemas? Genivaldo, estou até querendo responder, mas eu não sei o que é grafema. Grafema é a mesma coisa que letra, beleza? Então eu tenho 1, 2, 3 fonemas. 3 grafemas. Mas quantos fonemas eu tenho? Quando eu falo, quantos sons saem aí? Olha só, se eu escrevesse assim, ó, daria para ler som aí? Dá. Então esse M aqui, ó, ele não tem som. Tá vendo? Ó? Ele é uma letra, ele é um grafema, mas ele não é um fonema. Ok? Então letra, letra ou grafema. Você pode encontrar com esses dois nomes, letra ou grafema. O som dessas letras a gente chama de fonema. Aí, ó, fonema. Então hoje nós vamos estudar essa primeira parte aí, que é a fonética, ok? Nós temos 30 encontros, ó, 30 encontros. Nesses 30 encontros, vocês vão sair daqui doutores em língua portuguesa. Eu perguntei a vocês, de 0 a 10, qual é a nota que você se daria? Você modestamente disse 1,5 aí, 2,5, 3. Chegou nem a 5 para chegar aí na média, né? Mas ao final desse curso, você vai, sem modéstia nenhuma, falar 10. Conheço 10 de língua portuguesa. Conhecer 10 não é conhecer tudo, porque ninguém conhece tudo. A única pessoa que conhece tudo é Jesus Cristo, que já não vive mais entre a gente. Então ninguém sabe tudo. Você acha que para você passar para a IPSEX, você precisa saber tudo? Tudo, absolutamente tudo? Ninguém passaria, né?
porque ninguém sabe tudo. Então, tudo que você puder aprender vai ajudar você a gabaritar essa prova aí. Beleza? Então, vamos começar. Posso apagar tudo aí para a gente falar de fonética? Olha, nós temos a nossa apostilinha. Mas o caderno, a gente sabe, né? Caderno é coisa insubstituível, né? Mas não escreva tudo, não. Tem gente que escreve tudo no caderno. Escreva o essencial, aquilo que vai fazendo aquele resumozinho no caderno, para que o seu caderno fique interessante, né? Porque se você enche muito o caderno, você acaba não gostando do caderno. Ah, tem muita coisa. Tem gente que vai escrever no caderno, ele vai fazer uma lista de coisas. Tipo aqui, né? 1, 2, 3, se a gente chamar isso, enumerar isso aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6. Tem gente que faz assim, ó, um do lado do outro, ó, número 1, número 2, número 3, para poder economizar caderno. Não. Você tem que ter espaço, tem que ter visual. A gente aprende muito visualmente. Visualizando as coisas, a gente aprende muito. Beleza? Então use o caderno, seu benefício. Faz uns layouts aí, que o seu caderno fique interessante. Beleza? 30 encontros e a gente cumpre até aqui, né? A gente cumpre até aqui. A gente poderia colocar um 7º aqui, ó, que seria ortografia, né? Ortografia. Eu vou falar aqui algumas regras de ortografia para vocês. Vocês têm noção, têm informação sobre o novo acordo ortográfico, sim ou não? O novo acordo ortográfico, este ano, ele faz 10 anos. Ele é de 2009. Então tem 10 anos que houve a reforma. Ou seja, já é uma coisa antiga. Tá? Então tem gente que até hoje não conhece o acordo. As novas regras do português. E vejam, só mudaram basicamente 2 coisas. A acentuação, nós tínhamos umas 10 regras, agora a gente tem 5 regras, e o uso do hífen. Só essas 2 coisas que mudaram. Na estrutura morfológica, na estrutura sintática, na estrutura de sintaxe, nada disso mudou no português. Ok? Então, basicamente, mudaram 2 coisas. O uso do hífen, que melhorou demais, agora a gente resume bem. Antigamente a gente tinha que decorar um monte de coisinhas para poder aprender o hífen. Agora é tranquilo, você não tem que decorar absolutamente nada, você só tem que entender. O hífen ficou legal. E a acentuação gráfica, que reduziu muito. Antigamente nós tínhamos ideia com acento. A reforma tirou esse acento. Sabiam disso, sim ou não? Tem alguém aqui que tem o nome com acento? Como é? Júlia. Júlia, o seu nome, seu nome ainda continua com acento, né? Ainda não tirou esse acento como é ideia. Se fosse, tem alguma... Só tem duas moças aqui, né? 3. Andréia? Não? Andréia é assim, ó. Andréia. Olha só. Se você for dividir Andréia, você divide assim, ó. Andréia. Antes de 2009, a Andréia tinha que colocar acento. Depois de 2009, Andréia, essas paroxítonas, né, perderam o acento. O que vocês acham? Que a pessoa que se chamava Andréia e o nome dela não tem mais acento, ela deve continuar usando o acento ou ela deve se atualizar e tirar o acento do nome? O que vocês acham? Nome próprio só serve para a pessoa. Mas se for para uma prova, você não precisa saber se a Andréia é com acento ou sem acento. Então, se aparece lá na prova, perguntando se Andréia é com acento ou sem acento, é sem acento. Independentemente de a pessoa não usar mais ou continuar usando. Isso aí fica a critério da pessoa. Eu tenho um amigo
que colocou o nome do filho dele? Vocês sabem que as letras K, W e Y não pertenciam até 2009 ao nosso alfabeto português. A partir de 2009, passaram essas 3 letras a pertencer ao nosso alfabeto. Beleza? E eu tenho um amigo que colocou o nome do filho dele de Luiz. Luiz. Olha como é que ele escreveu o nome do menino. Olha só. Quem já ensinou aí, quem já alfabetizou, sabe que é difícil alfabetizar, ensinar o KWY para as crianças, né? Então ficou assim o nome do menino, ó. Nome próprio, cada pessoa usa de qualquer jeito. Tem Luiz com S, tem Luiz com Z. Nome próprio, as pessoas normalmente inventam, né? Tem um amigo que se chama Cláudio e a mulher Senira. Ele pegou o Clau e o Sene, de Senira, e colocou o nome do filho de Claucene. Então, nome próprio, não tem isso. Você imaginou uma pessoa se chamar Genivaldo? Olha que coisa. E Salgado ainda. Hã? Genibaldo. É mais feio do que Genivaldo. Né? Até foneticamente é mais feio. Genibaldo. Genebaldo, né? Tem gente que me chama de Reginaldo, Aguinaldo, Genebaldo, Juvenal. Meu nome é Multi. As pessoas chamam de cada nome aí que é Nossa Senhora. Pronto? Tudo bem? Vamos começar então? Vamos aí nesta ordem aí. Gente, vale tudo, tá? Perguntar tudo, absolutamente tudo. Júlia, você usa acento? Seu nome? Como assim, quando você escreve não? E quando que você usa? Ah, documento? Quando você está preenchendo ficha, essas coisas assim, né? Ah, legal. Você sabe qual é a regra de acentuação gráfica do seu nome? Por que seu nome tem acento? Paroxítona, né? E também, você sabia que o seu nome pode ser dividido assim, Júlia? Ó? Você pode dividir de 2 jeitos, ó. Júlia. Assim, ó. E você também pode dividir assim, ó. Julia. Todas essas palavras terminadas nesse encontro vocálico aqui, ó, que é uma semivogal e uma vogal, a gente chama isso de ditongo crescente. Todas as palavras têm essa dupla divisão. 1, 2, 3. Aí esse tipo de palavra aqui, ó, o vocabulário chama de proparoxítona. Olha esse nome, ó. Aparente, ó. Aparente. É o nome que a gente coloca no vocabulário aí. Então, dividindo assim, Júlia, o seu nome tem um hiato. Se divide assim, o seu nome tem um ditongo. Hiato ditongo está dominado, gente? Conhece isso, tudinho? Beleza. Sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Olha, vale tudo, você pode perguntar tudo, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, tá? Que esteja na ordem, que esteja fora da ordem, qualquer coisa. Então, vamos começar. Esse é o nosso assunto de hoje, beleza? Vamos aí. Vamos lá. Então, fonética é a parte da gramática que estuda os sons da língua. Vamos começar, então, por letra. Letra é a mesma coisa que grafema. Olha aí, ó, grafema. O nome é tranquilo, ó, de grafia, grafar, escrever. Beleza? Então, letra, grafema. Letra, grafema é o mesmo que desenho. Nós temos quantas letras no alfabeto português agora? Que a gente tem o K, o W e o Y. Olha só, vamos fazer aqui. Você sabe a ordem alfabética, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aí encaixa aí, ó. J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Aí V, W, X, Y, Z. Olha aí a ordem alfabética. Beleza? Então, o que você tem que encaixar é esse J aqui, ó, JK, V, W, X, Y, Z. É só você lembrar isso aqui, ó, que o W e o Y, o X fica no meio, olha lá.
E aí você tem a ordem alfabética para procurar aí. Então, letra é a mesma coisa que grafema e é a mesma coisa que desenho. São esses desenhos que a gente faz. Nós temos 26 desenhos. Temos 26 letras, 26 grafemas que formam o alfabeto português. Beleza? O alfabeto da língua portuguesa. Essas letras, às vezes elas têm som. Às vezes, você tem uma letra com 2 sons. Se você tiver assim, ó, carro, por exemplo, aqui, ó, você tem 2 letras, mas você só tem um som. Na palavra som, por exemplo, ó, você tem uma letra sem som. Na palavra táxi, por exemplo, você tem uma letra, mas com 2 sons, ó. Você escuta isso aqui, ó, táxi. Então, na palavra carro, quantas letras eu tenho? Carro, letras? 5. Quantos grafemas? 5. Quantos fonemas? Isso, porque eu tenho 2 letras, mas eu só tenho um som. Na palavra som, eu tenho quantos grafemas? Quantos fonemas? Maravilha. Em táxi, eu tenho quantas letras? 4. Mas quantos fonemas? Está vendo? Aumentou um. Aumentou um. Então, letra é grafema, é a mesma coisa que desenho. Aí você tem os fonemas. Olha lá, fonema. Fonema é som. Beleza? Letra é o mesmo que grafema. Fonema é o som. Então, você vai fazer essa contagem aí nas provas. Tem som de... Tem som de K, sim, sim. O C no português tem som de K. Mas se você soma essas 2 letras, você tem 2 sons, o K com a K. 2 sons. Né? O que você não tem é esse som aqui, ó. Então você coloca os 2 R's para não ficar caro. Para ter o som ro, K-ro. Porque senão você faria assim, ó, caro. Tá vendo? Ó? Caro. Quanto custou isso? Ah, foi caro. Então, você teria esse som. Então, você põe os 2 R's para mudar o som ro em ro, ou ro em ro. Ok? Então, isso a gente chama de dígrafo. Já nós vamos colocar aí na ordem, bonitinho, bacaninha. Beleza? Se nós tivermos assim, olha só, 2 letras, mas a gente só tem um som. A gente chama isso de dígrafo. Olha o nome, dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras, um som. Beleza? Então, dígrafo são 2 letras que representam apenas um som. 2 letras, um som. Então, a gente vai colocar assim, ó, 2 letras é a mesma coisa que 2 grafemas. 2 grafemas e um fonema, isso. Aí nós vamos usar esses nomes aqui. Então, nós vamos falar letra, nem som mais. Nós vamos usar os nomes grafemas e fonemas. Beleza? Então, toda vez que eu disser quantos grafemas, quantos fonemas, você já tem essa referência aí. Eu tenho algum caso que eu tenho 3 letras e um fonema? Não. Às vezes você tem 3 letras na mesma sílaba, mas 3 letras não representam um só som, não, né? Isso aí seria um trígrafo, né? A gente normalmente não tem esse som. Isso não é normal na língua portuguesa. Existe um ou outro caso isolado, mas é separado. Isso aqui a gente mostra separado. Beleza? Bacana. O que é dígrafo? Dígrafo são 2 letras e um som. Ou seja, 2. Está dominado isso, né? Está tranquilo. Os dígrafos, eles já estão prontos na língua portuguesa. Né? Nós já sabemos os dígrafos. Então, a gente já pode até fazer a enumeração desses dígrafos aqui. Quando não puder apagar, você fala que eu espero, tá? Nosso curso aqui é tranquilo demais. Tem que sair daqui, doutor língua portuguesa e mais. Não é só para IPSEX, não. É para a vida, hein? A vida. Vestibular, faculdade, tudo. Português é a matéria básica de todos os cursos que vocês forem fazer daqui para frente. E com certeza vocês farão muitos cursos. Então, olha os dígrafos.
RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Esses dígrafos aqui, ó, se você perceber, ó, eles são separáveis. Você sempre separa esses dígrafos aqui, essas letras. Olha os outros dígrafos. CH, LH, NH, QU e GU. Esse QU, interessante você observar isso, só será dígrafo quando o U não for pronunciado. Porque se o U for pronunciado, você tem duas letras, mas tem dois fonemas. Só que dígrafo são duas letras e um fonema, só. Beleza? O que esses aqui? Esses aqui todos são separados. Se você for separar a divisão silábica, você faz isso. E esses aqui são sempre juntos. Vamos lá? Você fala a palavra e eu dou um exemplo de cada um. Vai, 2 R's. Manda uma palavra com 2 R's. Carro. Beleza, vamos fazer essa contagenzinha. Quantas letras eu tenho? 5 letras, 5 grafemas. Beleza? G de grafema. Bacana. Mas eu tenho aqui um dígrafo. Olha lá, aí você faz isso, ó, o dígrafo. E o dígrafo você só conta uma vez. Então, quantos fonemas? 1, 2, 3, 4. 5 letras, 4 fonemas. SS. Qualquer palavra, manda. É sempre, né? 2 R's e 2 S, sempre dígrafo. Vai, uma palavra qualquer com 2 S, manda aí. Assobiar. Assobiar. Beleza. Quantos grafemas a gente tem em assobiar? Grafemas. 2, 4, 6, 8. 8 grafemas. Quantos fonemas? Você diminui um, né? Aqui, ó, assobiar. Então, ó, 1, 2, conta uma vez só, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se você, 7 fonemas. Você pode fazer assim, ó, uma matemáticazinha, ó. O número de grafemas, aqui, ó, o número de grafemas, menos o número de dígrafos, vai dar o número de... Bacana, ó. Você pode fazer essa fórmulazinha aqui, ó. Olha lá, ó. O número de grafemas menos o número de dígrafos vai dar o número de fonemas. Você fala em qual palavra? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu coloquei 6, né? Desculpa, perdão. Eu coloquei para ver se vocês estavam prestando atenção. E estavam, né? Como diz um aluno assim, eu estava prestando atenção, era você que não estava, né? Bacana. 8 grafemas, então 8 grafemas menos um dígrafo, o número de fonemas. Diminuiu, não aumentou, né? Vai aumentar no X com som de CS. Bacana. SC. Qualquer palavra, gente, manda. Piscina. Piscina, por aqui, ó, piscina. Se a gente escrevesse, presta atenção, se a gente escrevesse piscina assim, daria para ler piscina do mesmo jeito? Estaria escrito errado, mas a gente leria piscina, percebe, ó? Por quê? Porque o SC aqui é o quê? Dígrafo. O que é dígrafo? 2 letras... som, 2 grafemas e um fonema. Bacana? Então, quantas letras a gente tem em piscina? Conta de novo. 7, né? 7. Tem algum dígrafo? O SC. 7 menos 1, ó, para você se garantir. 7 menos 1. 6 o quê? Então, 7, 1 e 6. Gente, é ou não é tranquilo isso? Isso aí está tranquilo, eu dominei isso aí. SC, vai. Uma palavra qualquer que tenha SC. SC cedilha. SC já foi, né? Piscina. Vai, SC. Desça. Aqui, ó. Desça. Né? Desça, cresça, apareça. Beleza? Quantas letras tem desça? 5 letras, 5 grafemas. Tem algum dígrafo aí?
Um dígrafo. 5 menos 1, 4 o quê? Aí, olha aí, olha aí. Genivaldo, nunca mais vou esquecer isso na minha vida. XC, que não é cedilha não, é C. Esse risco aqui era que eu risquei lá. Vai, XC. Qualquer palavra com XC. Isso é chuva? Diz que vai chover 9 dias direto. Será? Esse calorão. É XC, manda. Não vem nenhuma. Exceto. Aí, ó. Exceto. Quantas letras tem exceto? 6. Quantos dígrafos? Quantos fonemas? Muito bom. Agora vamos para o CH. Uma palavra qualquer com CH. Chave. Quantas letras tem chave? Letras. Quantos grafemas? Grafemas. Aqui, ó, chave. Quantos dígrafos? Bacana. Uma palavra com LH. Galinha. Essa é boa. Nunca ninguém falou isso, não fala ilha, né? Galinha. Tá bom. Legal. Quantas letras tem galinha? 2, 4, 7. Quantos grafemas? Isso, porque senão ele enrola você, né? Ele pergunta grafema e você está pensando em fonema. Primeiro você ouve a pergunta para depois você dar a resposta, né? NH, ó, você sabe que no espanhol, Espanha, por exemplo, é escrito assim, ó, né? Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Eles, ao invés de fazer o NH, eles fazem o tio. Coloca o tiozinho em cima. E a gente coloca NH. Então, isso no português chamamos de dígrafo. Olha lá, dígrafo. NH. Uma palavra qualquer. Ninho, ninho. Quantas letras tem em ninho? Dígrafos. 1. Fonemas. 4 fonemas. Agora atenção para QU e GU. Se você colocar aqui, ó, quase, Genivaldo, eu quase entendi isso aí. Olha lá, quase, né, quase. Quantas letras a gente tem em quase? 5. Quantos fonemas? Fonema? 5 letras. Esse Q tem som? O U tem som? O A tem som? O S tem? E o E tem. Então, todas as letras aí são fonemas. Então, eu tenho 5 grafemas e também 5 fonemas. Então, isso não é dígrafo, ok? Ó, Guará, Guará. Quantas letras eu tenho em Guará? E 5 também fonemas. Agora, observe para você não misturar. Isso é importante você determinar essa diferença aí. Olha o QU primeiro, ó. Ô, Genivaldo, eu quero entender isso aí. Olha a diferença, ó. Quero, quero. Quantas letras tem em quero? Quantos grafemas? Quantos dígrafos? E quantos fonemas? Bacana. Beleza, porque o U não tem som. Olha o GU aqui, ó. Guia, guia. Quantas letras tem em guia? 4. Quantos dígrafos? Então temos 3 fonemas. Está dominado isso? Então está prontinho, olha os dígrafos aí. Esses dígrafos, nós chamamos de dígrafos consonantais. Por quê? Porque o som que você ouve é o som de uma consoante. Mas existem os dígrafos vocálicos. Posso apagar? Beleza. Olha os dígrafos vocálicos. Para você entender isso aí, bacaninha. Quando você tiver qualquer vogal mais M ou N. M ou N. Esse MN a gente chama de símbolo ou sinal, olha o nome, de nasalização, ó, nasalização. Beleza? Então, o M e o N nasalizam as vogais. Para você não dizer A, E, I, O, U, e dizer AN, ON, o som nasais. Beleza?
você tiver aqui, ó, uma vogal, seguida de M ou N, que o M não tenha som. O M vai só nasalizar as vogais. Bacana? Então, observe direitinho isso aqui, ó. Campo, ó. Campo. Vou fazer um exemplo de cada um. A, E, I, O, U. Seguido de M, depois seguido de N. Quantas letras a gente tem em campo? Então, está aqui 5 letras. Tem algum dígrafo aí? Tem. Isso aqui é dígrafo, ó. Isso aqui é dígrafo, olha lá, ó. Campo. Porque se eu escrever campo desse jeito aqui, ó, você leria campo aqui, sim ou não? Aí, ó, campo. Tá vendo? Então, esse M aqui não tem som. E o som que a gente escuta é o som de uma vogal. Por isso a gente diz dígrafo vocálico. Esses dígrafos aqui de cima são dígrafos consonantais. E agora vamos falar de dígrafos vocálicos. Então, vamos lá. Eu tenho um dígrafo. Ó, 5 letras e um dígrafo. Quantos fonemas eu tenho em campo? Aí, ó, 4 fonemas. Beleza? A, E, I, O, U, com o símbolo de nasalização. M, N, transforma as vogais orais, A, E, I, O, U, em vogais nasais. Anhon, como se você estivesse falando esse som fanhoso, que o som sai. O nosso som nasal é esse som que sai pelas vias nasais, pelo nariz, né? Daí a gente chamar de dígrafo vocálico. Beleza? Um E. Dá um exemplo aí de uma palavra que tenha um E e um M. Vai. Atenção, na mesma sílaba, tá? Assim, ó. É M, depois A, E, I, O, U. Aqui, ó. Vamos fazer com o M primeiro. Depois a gente faz. Vai lá, uma palavra. Qualquer palavra, vai. Na mesma sílaba, tá? Vai. Tem tempo que eu não sei isso aí, Genivaldo. Ó, tempo. Quantas letras tem tempo? 5. Quantos dígrafos? Quantos fonemas? Maravilha. IM, vai. Uma palavra com IM. Imposto. Imposto. Bacana. Olha lá. Imposto. Quantas letras tem imposto? 7. Quantos grafemas? Aí, 7. Quantos dígrafos? 1. Quantos fonemas? Bacana. OM. Vai, uma palavra. Como? Ombro, ombro, ombro. Quantos dígrafos tem ombro? Um dígrafo. Quantos fonemas? 4. Isso, tem que ficar ligado na pergunta, né? Senão, às vezes, você pula a ordem. Você espera a pergunta e a pessoa fala outra pergunta e você está com a resposta. Assim, quer ver? Ó? Como é o seu nome? 20 anos. Ué? Você perguntar a minha idade. Não, espera a pessoa perguntar primeiro, senão você responde uma coisa que a pessoa não perguntou, né? Beleza. O M. Vocês lembram de um supermercado chamado Jumbo, não? Jumbo é um supermercado grande, hoje é o Pão de Açúcar. Acho que antigamente era Jumbo. Jumbo, Jumbo, Jumbo. Jumbo é o elefante, né? Quantas letras tem Jumbo? Grafemas, dígrafos, fonemas. Maravilha, maravilhoso. Agora vamos fazer A, E, I, O, U seguido de N. Beleza? A, E, I, O, U, A, N, E, N, I, N, O, N e U, N. Vai lá, você me ajuda, vai. Você fala a palavra e eu escrevo aqui. Manda ver. A primeira aí. A, N. Anta. Quantas letras tem anta? Quantos dígrafos? Quantos fonemas? Bacana. E, M. Encontro. Encontro não, porque encontro vão ter 2, tá? Vamos pular o encontro, porque encontro tem 2. Enquanto também não, que enquanto tem 2 também. É só para a gente não colocar 2 juntos. Daqui a pouco eu misturo tudo. Então, letras. 5, dígrafos. Bacana. Fonemas. 4. IN. Inteligente também tem 2 lá, mas beleza. Tinta. Vamos tinta aqui. Quantos dígrafos tem tinta? Dígrafos 1. E fonemas? Bacana. ON.
Onça, onça. Quantas letras tem onça? Dígrafos. Fonemas. Está dominado isso, Genivaldo. O N. Unção, unção. Quantas letras tem unção? Quantos dígrafos? Quantos dífonos? Beleza, já já a gente vai. 5 letras, 1 dígrafo. Quantos fonemas? Bacana, fechou. Então esses são os dígrafos. Esses são os dígrafos consonantais e esses são os dígrafos vocálicos, né? Porque o som que a gente tem é de vogal. Aqui o som que a gente tem é de consoante, aqui o som que a gente tem é de vogal. Existem palavras assim, ó, hoje, hoje. Quantas letras tem em hoje? 4 letras. Algumas gramáticas classificam esse H mais as vogais como dígrafos. Outros não. Outros não. Outras gramáticas não. Beleza. De qualquer forma, você vai contar assim, ó. Quantas letras a gente tem em hoje? 4. Quantos fonemas? Não. Porque o H em português não tem som, né? Tá vendo? Ó, hoje, não dá hoje do mesmo jeito? Tá vendo? Dá hoje do mesmo jeito. Em inglês é que o H tem som, ó. House, né? Mas em português não. Em português o H não tem som. O H não tem som em nenhuma palavra do português, né? O H aparece no meio aqui, ó, nessas 3 formações aqui, ó, CH, LH e NH. Normalmente o H em português começa as palavras, né? E não tem som, beleza? Algumas gramáticas chamam isso aqui de dígrafo, outras não. Então não é problema. O que eles vão fazer é contar os fonemas. Lembrando sempre que o H no português nunca é... Não, completa a pergunta. Nunca é fonema, beleza? O H em português não tem som. Se ele não tem som, ele nunca vai ser fonema, beleza? Então sempre que tiver o H, você não conta. Fechou com o dígrafo aí? O que é dígrafo? 2 palavras não, 2 palavras não. Aí, legal. Então eu vou colocar uma palavrinha aqui, vocês vão contar os números o número de letras, o número de dígrafos e o número de fonemas. Vamos nessa? Vamos ver se você dominou isso aqui. Posso apagar tudo, né? Edvaldo, manda ver aí. Eu vou colocar aqui a maior palavra da língua portuguesa. Vocês sabem qual é? A maior palavra da língua portuguesa, sem inventar, né? Porque tem nome de remédio aí, que as pessoas, essas especialidades médicas também, que as pessoas colocam aí. Mas não, uma palavra só. Aqui, ó. Inconstitucionalissimamente. Beleza? Eu quero que você diga aí quantas letras... Lembrando que letras é a mesma coisa que grafemas, tá? Quantos dígrafos a gente tem aí, dígrafos, e consequentemente quantos fonemas. Fechado? Faz essa continha aí pra gente, manda ver, aí no seu caderno, por favor. Veja como é tranquilo isso, não tem dificuldade não. Escrever fica mais fácil, exatamente. Só pagar tudo, né? O quê? Então, dígrafo são 2 letras, um som. Então, o ON que é, né? Não tem eles aqui, azul. Qualquer vogal com MN. Quantos aqui?
5? Não tem 5, não. Acho que você errou no número, no 5 aí. Onde você... Faz um círculo nele pra você ver. Só tem 4, eu acho. IN, ON. Não, se você tirar o N, você prejudica a sílaba na. Né? Se você tirar o N aí, você vai dizer inconstitucionar. O N tem som aí, né? O N tem som. Né? Se você tirar o N, você prejudica o som da palavra. Vamos fazer uma divisão. Pronto? Tudo bem? Deu tempo? Vamos fazer uma divisão silábica aí. Vocês pronunciam e eu divido. Vai. Ó, esse encontro vocálico, alguns falaram sio e outros sio, correto. As duas formas são corretas, beleza? Você pode dizer sio e sio, ou seja, você pode pronunciar como hiato ou como ditongo. Essa transformação de hiato em ditongo e ditongo em hiato, a gente chama de sinérese e diérese. Isso ocorre muito frequentemente na língua portuguesa. Júlia, por exemplo, você tinha aqui o seu nome que pode se dividir como hiato ou como ditongo, né? Sim. Não. Se você, aqui, ó. Se você separa, aí não é semivogal mais. Aí quando você separa, aí você tem duas vogais. Quando você junta, aí é que você tem a semivogal. Então, dependendo do jeito que você pronuncia, o i pode ser uma vogal ou uma semivogal. Mas essa dupla possibilidade é só quando for uma semivogal e uma vogal nessa ordem? Ou pode ser também? É quando ele eventualmente, vamos falar assim, ele pode, o i, ser chamado de semivogal. Isso. Porque se você divide assim, ó, si, ele é vogal, né? É. Quando você fala sio, aí que ele passa a ser semivogal, tá? Então, para ser semivogal, vai depender da sua pronúncia. A gente faz isso já já. Então, vamos lá. Inconstitucional. Não. O S não tem som, tá? O S não tem som. É importante vocês observarem isso aqui, ó. Você pega uma palavra como carrossel, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês não falam assim, ó. Carrossel. A gente não fala isso. A gente fala carrossel. Esse R e esse S não tem som. Legal? No RR e no SS, quem não tem som é o primeiro. Beleza? Então vai de novo, ó. Inconstitucional. Legal, porque ele não tem som. Beleza. Então, quantas letras a gente tem aí? Todo mundo acertou o número de letras? Aí é observação, né? Vamos procurar os dígrafos para a gente fazer essa matemática aqui, essa fórmulazinha. Cadê os dígrafos? IN, tá vendo? Ó? IN é dígrafo, porque você fala in, o N não tem som. Outro. ON, você fala com, o N não tem som. Outro. SS, você percebeu que o primeiro não tem som. Outro. EN também, olha lá. Inconstitucionalissimamente. Então temos 4 dígrafos. Aí você pode fazer aquela fórmula, 27 menos 4, 23 o quê? Aí, ó, 23 fonemas. Confere com o seu aí, sim ou não? Beleza. Faz essa aqui agora, ó. Aqui, ó. Ó. Assim. Aí no seu caderno. Quantas letras, quantos dígrafos e quantos fonemas. Legal? Manda ver aí. Vamos ver como é que você faz isso aí. Assim. Pronto? Quantas letras? 5 letras. Tem algum dígrafo aí? Quais? SS e M. 2 dígrafos. 5 menos 3? 5 menos 2, perdão? 3, já fui na resposta, né? 3. É como se você escrevesse assim, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Assim. Então você só tem 3 fonemas. Beleza? E para fechar isso aí, eu quero que você faça esta palavra aqui agora, ó.
Vamos ver como é que você se sai aí. Ó. Também. Manda ver. Faz aí. Você tem direito de errar. Aqui é um espaço criado para você errar. Você pode errar à vontade aqui. Você não pode errar no dia que você for fazer a prova. Aí você não pode errar. Mas na aula, todas as vezes que você for fazer alguma coisa e você errar, você não deve ficar triste, não. Você deve ficar feliz por ter errado. Opa, ainda bem que eu errei aqui. Para não errar lá. Quantas letras tem também? 6 letras, 6 grafemas. Tem dígrafo? Quantos dígrafos? Não. O que é dígrafo? 2 letras que tenha um som, um fonema. Não esquece isso. Olha só, se você fizer isso aqui, ó, dá para ler tan aí? Tan, dá para ler tan. Então isso é dígrafo. Legal? Isso é dígrafo. Que é dígrafo. Agora toma cuidado, porque às vezes esse encontro de letras aí confunde você. Olha só, esse M, ele faz 2 funções. Ele nasaliza. Mas vejam, dá para ler também aqui? Não, aqui está escrito também. Para eu ler também I, está faltando o quê? O I. Olha lá. Perceberam? Então o M tem som também. Então isso não é dígrafo. Então eu só tenho um dígrafo. Na verdade, eu tenho 2 vogais. Isso aqui, ó, a gente vai chamar agora, na sequência, de ditongo. Olha lá, ó, ditongo. Beleza? Então 6 menos 1, 5, ó. Os sons aqui, ó, 1 som, 2 sons, 3 sons, 4 sons, 5 sons. Então, cuidado com esse M, que às vezes tem som. Som de vogal, de semivogal no caso. Beleza? Então, fica assim, espertíssimo para isso aí, para você não chamar isso aqui de dígrafo. Isso a gente chama de ditongo. Legal? Se você tivesse aqui, ó, bom, para você observar isso direitinho, ó, bom. Quantas letras a gente tem em bom? 3. Quantos dígrafos? Um dígrafo, ó, bom. Olha lá, bom. Então, na verdade, a gente tem 2 fonemas. Mas se você tiver bem, ó, bem, tem, trem, vem. Né? Bem, se você fizer isso aqui, ó, nasalizar, fica bem. Aí você tem que ter o som do I, ó, bem I. Então isso aqui é dígrafo, mas isso aqui é... Isso, então isso é um dígrafo e isso aqui é um ditongo. Espero você anotar para a gente falar de hiato, ditongo e tritongo. O que a gente chama de encontros vocálicos. E veja que não é para ver, né? É para ouvir. Você tem que ouvir o som, porque é fonética. Fonética é som. Fechou? Então vamos lá. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos, o nome está dizendo, é encontro de vogais. Encontros vocálicos. Os encontros vocálicos se dividem em 3. Hiato, ditongo e tritongo. Hiato, ditongo e tritongo. Hiato, ditongo e tritongo. Nós estamos falando de fonética. E fonética é som. Então você tem que observar o som. Então o hiato é o encontro de 2 vogais. Olha essa palavra aqui, a palavra-chave, ó.
pronunciadas. Olha lá, ó, pronunciadas. Essa é a palavra-chave. Se você não observar essa palavra, você fatalmente vai fazer uma pequena confusão entre hiato e outros tipos de encontros. Então, são duas vogais pronunciadas. E agora? Na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Juntas ou separadamente? O hiato. Duas vogais pronunciadas separadas. Em sílabas, você pode escrever separadas, diferentes, aqui, ó. Olha lá, tá? Então, o hiato, a definição de hiato. Duas vogais pronunciadas, essa é a palavra-chave, em sílabas diferentes. Dá um exemplo de hiato. Uma palavra que tenha hiato. Não perca essa oportunidade. Hiato. Exatamente. Exatamente. Olha lá, hiato. Se você é mineiro, você diz assim, hiato é hiato, uai. Se você é goiano, você fala hiato é hiato, sou. Se você é do sul, hiato é hiato, tchê. Se você é carioca, você fala hiato é hiato, Zé. Véi. Não, véi é aqui. Se você é de São Paulo, hiato é hiato, meu. Mas se é de Brasília, hiato é hiato, véi. Aqui tudo é véi. E aí, véi, beleza, véi? Beleza, véi? Então, hiato. A própria palavra hiato é o exemplo de um hiato. Pronto. Fechou. E o ditongo? Ditongo também. Duas vogais. Olha lá. Qual é a palavra-chave? Palavra-chave do encontro vocálico. Pronunciadas. Eu insisto que você preste muita atenção nessa palavra. Para ser ditongo, é encontro de duas vogais pronunciadas na mesma sílaba. Ó, na mesma sílaba. Olha lá. Beleza? Então, ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas na mesma sílaba. O que acontece? Antes de ser vogal e semivogal, elas são vogais, por isso você pode falar isso. Só que quando você tem duas vogais pronunciadas na mesma sílaba, as duas não têm a mesma força. Uma sempre vai ter o som mais forte que a outra. Aí você vai chamar ou de vogal ou de semivogal. Então nós vamos fazer a seguinte divisão. O A, o E e o O, nós vamos chamar de vogal. Legal? O I e o U, nós vamos chamar de semivogal. Ó, semivogal. Ou vogais, vou colocar no plural, e semivogais. Olha lá. Vogais, semivogais. Mas, às vezes, vai ocorrer de você ter um E e um O. Na mesma sílaba, nunca duas vogais. Na mesma sílaba, um é vogal e outro é semivogal. Às vezes o E tem som de I e às vezes o O tem som de U. E numa palavra em que você tenha o I e o U, você tem que ouvir, pronunciar, para saber qual das duas é a mais forte. Sempre você vai ter uma mais forte que a outra. O nosso aparelho fonador, o nosso aparelho, ele não consegue pronunciar duas vogais juntas. Então, sempre que elas estiverem juntas, uma vai ser vogal e a outra semivogal. Você vai fazer a seguinte conta, ó. Semivogal, você vai fazer um S pequeno. E vogal, você vai fazer um V grande. Porque o nome já está dizendo, semi, a metade do som da vogal. Neste caso, o som está crescendo, olha lá, crescendo. Quando vier primeiro uma vogal, depois uma semivogal, o som está decrescendo. Então, esse tipo de ditongo, a gente vai chamar de ditongo crescente. Olha o nome, ó, ditongo crescente. E esse tipo de ditongo nós vamos chamar de ditongo decrescente. Fácil ou difícil isso? O que você achou? Antes de a gente colocar o exemplo. Tranquilo. Repito.
Separar aqui, ó, bonitinho. Então, quando primeiro vem uma semivogal, depois uma vogal. Aí o som, até porque você não consegue passar a seta para cá, né? Senão você corta, né? E aqui também é a mesma coisa, né? A seta vai para onde, né? Então, ó, aqui desce, aqui cresce. Se você tiver... Júlia, dá licença. Júlia. Olha lá, Júlia. Você divide assim, ó. Júlia. Um I e um A. Tá aqui, ó. Um I e um A. Quem é a vogal? O A. O A vai ser sempre vogal. O E e o O, às vezes pode funcionar como semivogal. O I e o U também como semivogal. Mas o A não. O A nunca na língua portuguesa vai ser semivogal. O A vai ser sempre vogal. Legal. Então, se o A é sempre vogal, o A de Júlia é vogal. O I passa a ser o quê? Semivogal. O ditongo é o quê? Aí, ó, ditongo, ó, você dividiu assim. Então, isso é um ditongo crescente. Olha lá, ditongo crescente. Olha aí. Beleza? Ditongo, que é isso? Ditongo crescente. Isso ficou fácil ou é difícil? Beleza. Olha aqui, ó, úteis. A gente volta, essas coisas são úteis. Úteis. Como é que divide? Úteis. Úteis. Um E e um I. Quem é a vogal? Se você tiver uma dessa e uma dessa, não tem problema. Você vai ter problema se você tiver... Não vai ter problema não, né? Você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas você resolve isso com tranquilidade. Duas dessas e duas dessas. A gente monta aí. Quem é a vogal? O E é a vogal. O I é o quê? Semivogal. O ditongo é o quê? Tá aí, ó. Em Júlia, a gente tem um ditongo crescente. Em úteis, a gente tem um ditongo decrescente. Decrescente. Eu espero você anotar bonitinho aí, bacaninha, e a gente dá uma misturada aí. Não tem dificuldade nenhuma nisso. É uma teoria muito tranquila. Muito tranquila. Se você tiver uma palavra como, por exemplo, um E e um O, as pessoas vão escrever térreo. Aí as pessoas acabam errando, escrevendo térreo com I, né? Aqui, ó, térreo. Porque esse E aqui tem som de I, não tem? Como é que divide térreo? Té. Isso aqui, ó, essas duas vogais estão juntas, beleza? Quem é mais forte, o E ou o O? Ou seja, é o E que tem som de I ou o O que tem som de U? Assim, ó. Térreo ou térreu. Então, o O é a vogal, o I é a semivogal. O ditongo é crescente. Olha aí, ó, ditongo crescente. Então, em térreo, você tem um ditongo crescente. Olha lá, descer. Ditongo crescente. Vou de novo. Se você tiver mãe aqui, ó, mãe. Olha lá, mãe. Como é que divide mãe? Mãe. A gente fala mãe ou mãe. Tá vendo que o E tem som de I? Então, aqui, ó, esse ditongo aqui, quem é a vogal? O A ou E? O A, porque o A é sempre vogal. O E é o quê? Semivogal. Esse ditongo é o quê? Aí, ó, decrescente. Tá aqui um exemplo de ditongo decrescente e aqui um ditongo crescente. Beleza? Se você tiver... Como é que vocês pronunciam essa palavra aqui, ó? Aqui, ó. Como é que é a pronúncia? Gratuito, né? Gratuito. A gente tem um ditongo. Como é que divide? Vai lá. Gratuito, vai. Gratuito. Porque as pessoas falam gratuito, né, gente? E o nome é gratuito. Ou seja, essas duas vogais estão juntas. Se as duas vogais estão juntas, a gente tem um ditongo. Quem é a vogal? O U e o I. E agora? O U e I são semivogais. Mas como elas estão juntas, um é mais forte que a outra. Quem é mais forte? O U ou o I? É só pronunciar e você ouve, ó, gratuito. O I quase não aparece, né? Gratuito.
gratuito. Não é gratuito. Então o U é o quê? Vogal. O I passa a ser o quê? Semivogal. Esse ditongo é o quê? Aí, ó, decrescente. Olha lá, decrescente. Legal? O contrário disso. Genivaldo, eu estou tranquilo. Ó, tranquilo. Olha lá, um U e um I. Tranquilo, a gente sabe que trema não existe mais, né? Já era. Tranquilo. Divide assim, ó, tranquilo. Essas duas vogais estão juntas, não estão? Duas vogais juntas, como é o nome? Ditongo. Olha lá, ditongo. Quem é mais forte? É o U ou o I? É tranquilo ou tranqui? O I é o quê? Vogal. O U é o quê? Semivogal. O ditongo é o quê? Aí, ó, ditongo crescente. Beleza? Entendeu agora? Bacana. Espero vocês anotarem o que quiserem aí para a gente ir para um outro agora. Um outro tipo de ditongo. Uma outra classificação do ditongo, né? Já vimos que o ditongo pode ser crescente e que o ditongo pode ser decrescente. Além disso, o ditongo pode ser oral e nasal. Aqui, ó. Oral e nasal. Nasal e oral. O ditongo vai ser nasal quando você tiver M, N ou tio. Esse tio, esse M, N, tio, é aquele sinal de nasalização que nós vimos, ó. Sinal de nasalização, ó. Nasalização. Olha lá. Sinal ou símbolo de nasalização. Oral, quando não tiver nada disso. A gente diz oral porque o som só sai pela boca. E a gente diz nasal porque o som, além de sair pela boca, sai também pelo nariz, como se você fosse fanhoso. Posso? Vou usar outros exemplos, né? A gente poderia pegar esses exemplos aí, mas vamos ampliar aqui outros exemplos. Olha aqui, geleia. Geleia perdeu acento, tá? Não tem mais acento. Se a gente fosse dividir, como é que a gente dividiria geleia? Vai lá. Geleia. O que é isso aqui? Ditongo. O que é isso aqui? Hiato. Beleza? Hiato. No português, isso aqui, ó. Geleia. Na verdade, a gente fala assim, ó. Tá vendo? Geleia. Tem um falso ditongo aqui, ó. Aqui. Mas a gente faz assim, ó. Geleia. Beleza. Isso aqui é um ditongo. Tá aqui, ó. Ditongo. Quem é a vogal aí? O E ou o I? O E. O E é a vogal. O I é o quê? Semivogal. Esse ditongo é o quê? Decrescente aí, ó. Decrescente. Decrescente. E agora? Ele é oral ou nasal? Oral. Se não tiver M, N, tio, ele vai ser oral. Então, geleia tem um ditongo decrescente oral. Oral. Tá? O ditongo vai ser nasal se a gente tiver M, N, tio. Então, eu vou colocar um exemplo de cada um. Espero você anotar para a gente apagar. Então, ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas na mesma sílaba. O ditongo pode ser crescente, quando primeiro vem uma semivogal, depois uma vogal. Ou quando primeiro vem uma vogal e uma semivogal. Aí ele é decrescente. Se tiver M, N, tio, ele vai ser nasal. Se não tiver M, N, tio, ele vai ser oral. Legal? Então essa é a classificação aí do ditongo. Júlia, por exemplo, o ditongo é oral, né, Júlia? Oral. Ó, mãe. Mãe. Isso aqui é um ditongo. O A é a vogal. O E, com som de I, né, é a semivogal. Então, isso aqui é um ditongo. Essa ordem
Pode ser mudada. Você pode classificar primeiro oral e nasal, e depois crescente e decrescente. Ou do jeito que você quiser aqui. Então vamos, ele é crescente ou decrescente? Então ele é um ditongo decrescente. Ele é oral ou nasal? Nasal, ó. Então, ditongo decrescente nasal. Se fosse pai, tem um ditongo aqui? Ditongo. Ele é o A e o I. Quem é a vogal? O A é a vogal, o I é o quê? Esse ditongo é o quê? Decrescente. Ele é oral ou nasal? Isso aí, ó. Ditongo decrescente oral. Então, ditongo oral decrescente. Legal? Quando você tiver um M e o N, vamos fazer o M e o N. Aí eu vou pegar aquela palavrinha que estava lá no começo, para você ouvir foneticamente as diferenças. Olha aqui, ó, também. Lembra? Ó, também. Olha lá. Esse AM aqui e esse EM. Se a pessoa não ouvir, ele não consegue distinguir. Gente, essas três palavras, ó, distinguir, extinguir e adquirir, fazem dígrafo. As pessoas colocam trema nisso aí, tá? Fica espertinho para isso aí. Ó, essas três palavras, ó, se você quiser anotar aí, ó, distinguir, ó lá, ó, adquirir e extinguir. Ó, extinguir. As pessoas têm um hábito ruim de dizer assim, ó, distinguir. Não é distinguir, é distinguir. Adquirir, vou adquirir. Está errado isso. É adquirir e extinguir, e não extinguir. Legal? Então a gente usa essas três aí. Esse AM aqui é o quê? Dígrafo. Gostei, lembrou bem. Dígrafo. Olha lá. É o A nasalizado assim, ó. São duas letras, mas só tem um fonema, um som. Maravilha, maravilha. Agora, no bem, você ouve isso aqui, ó. Você ouve isso, ó. Nasalizado aqui, ó. Você ouve isso. Então, o AM é dígrafo. Tá aqui, duas letras e um som. Mas o EM é um ditongo. Genivaldo, mas não tem duas vogais? Tem. Porque ditongo é pronúncia. E a pronúncia não está escrito I, mas o som que você ouve é de I, também I. Beleza. Esse ditongo é oral ou nasal? Nasal. Aí, ó, ditongo nasal. É crescente ou decrescente? É simples, só você fazer isso aqui, ó. O E é o quê? Vogal. O I é o quê? Semivogal. O ditongo é o quê? Aí, ó, decrescente. Olha lá, decrescente. Isso é fácil, difícil ou viável? Bacana, viável. Então você tem que estar sempre ligado aí nesse som aí. Eu espero você anotar bonitinho, que eu vou colocar uma palavra para você fazer sozinho. Tá? Hiato, ditongo, se é vogal, se é semivogal, se é crescente, se é decrescente, se é oral, se é nasal. Posso apagar? Apago tudo aqui. Essa palavrinha aqui, ó, pequenininha para você, ó. Aqui, ó. Aí, ó. A gente vai somando isso, tá? Vamos fazer uma análise fonética aí. Primeiro eu quero que você dê o número de letras, tá? Depois eu quero que você dê o número de dígrafos. E aí o número de fonemas, tá? Fonemas. Depois que você fizer isso, você vai dizer aí se a gente tem hiato e se a gente tem ditongo. Se tiver ditongo, você classifica o ditongo, tá? Oral, nasal, crescente, decrescente. Por favor, manda ver aí. Não se preocupe com certo e errado, não. Se preocupe em fazer. Se você não faz, aí você complica a sua vida. Mas se você erra, você está no processo aí de ensino-aprendizagem. Vou escrever essas três palavras aqui de novo para você.
Tranquilo? Mais ou menos. Antes de a gente ir para aqui, para a consciência aqui, vamos ver essas aqui. Escuta, não precisa anotar não, só ouvir. Esse UI aqui, e esse UI aqui, e esse UI aqui, fazem um ditongo? Sim ou não? Não. Porque o ditongo é o encontro de duas vogais, palavra-chave, pronunciadas. Legal? Então você tem aqui duas vogais e duas vogais. Mas o U não tem som, ó, tá? O U não tem som. O U só tem som quando você fala errado. Se você disser distinguir, aí você pronuncia o U, mas está errado essa forma. É distinguir, adquirir e extinguir. Então, não tem um ditongo. O que eu tenho, então, na verdade, aqui? O GU, o QU e o GU. O que é isso aqui? Aê, legal. É dígrafo. Olha lá, ó, dígrafo. Escreve isso. Não, o U não tem som. Se quiser anotar isso aqui, para você não confundir isso aí. Porque senão todas as vezes que você encontrar duas vogais, você vai dizer que é ditongo. Só que para ser ditongo, as duas vogais precisam ser pronunciadas. E se é ditongo, um é mais forte que a outra. Sempre. Uma é vogal e a outra é semivogal. Se a vogal vier primeiro e depois a semivogal, o som desce, decrescente. Se a semivogal vier primeiro e depois a vogal, o ditongo é crescente. Bacana. Como é que divide consciência? Vai lá. Com, esse S não tem som, lembra? Ó, consciência. Você pode dividir consciência. Inicialmente nós vamos ficar com essa aqui, lá na acentuação, que nós vamos dividir aqui, fazer, quando a gente tiver monossílaba, dissílaba, trissílaba, que a gente for contar as sílabas, a gente vai fazer isso aqui, que é o caso do nome da Júlia. Vamos lá, consciência. Quantas letras eu tenho em consciência? 11 letras. Tem algum dígrafo? Cadê o dígrafo? ON, tem um aqui, cadê o outro? SC, outro aqui, cadê o outro? EN, olha lá. Então eu tenho 3 dígrafos. 11 menos 3, 8 o quê? Bacana. Tem hiato? Aqui o hiato aqui, ó. Um hiato, ó. Não é isso? Um hiato aqui. Então um hiato. Tem ditongo? Tá aqui o ditongo, ó lá. Ditongo. Um ditongo. Esse ditongo aí é oral ou nasal? Oral. Esse ditongo aí é crescente ou decrescente? Só você fazer isso. O A é sempre vogal. O I passa a ser semivogal. Então o som cresce. Olha lá, o som cresce. Então eu tenho um ditongo oral crescente. Acertou? Sim ou não? Bacana. Beleza. Maravilha. Então nós vimos o hiato e o ditongo. Agora nós vamos ver o tritongo. O que é tritongo?
3 vogais. Qual que é a palavra-chave? Maravilha. Onde? Na mesma sílaba. Pronto. Beleza. Vou colocar aqui para não atrapalhar você aí, ó. Tritongo. Então faz isso, ó. Tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas, ó, a palavra-chave, na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Aí, ó. Sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas na mesma sílaba. Se é na mesma sílaba, você vai ter vogal e semivogal. Olha aqui a palavra queijo. Presta atenção, mas é pouca atenção não, é muita atenção. Queijo. Como é que divide queijo? Queijo. Eu tenho 3 vogais aqui, sim ou não? Essas 3 vogais formam um tritongo? Não. Porque para ser tritongo, as 3 vogais precisam ser... E o U não é pronunciado. O que é o QU? Digrafou. Beleza. Digrafou. E esse EI, então, o que é? Ditongo, olha lá, ditongo. Esse ditongo aí, cresce ou decresce? Fácil. O E é o quê? Vogal. O I é o quê? Então o ditongo desce. Então é decrescente. Olha lá, decrescente. Ele é oral ou nasal? Oral. Por que não é nasal? MN tio. Beleza. Então fica espertíssimo, senão você chama isso de tritongo, né? Você chama isso de tritongo. Vamos colocar o exemplo lá. Segura ela aí um pouquinho. Coloco esse exemplo aí, tá? Beleza. Olha a ideia. Ideia. A gente escreve assim. Como é que pronuncia? Olha aqui, ó. Tem 3 vogais aqui? Sim ou não? 3 vogais. Eu tenho um tritongo? Não. Porque as 3 vogais precisam ser pronunciadas na mesma sílaba. Percebeu? Divide ideia, vai lá. Ideia. O que é isso aqui? Ditongo. O que é isso aqui, ó? Hiato. Então, ao invés de ter um tritongo, eu tenho um ditongo e um... Cadê ditongo? Ditono, o que é isso? Ditongo, tem um ditongo e um hiato. Beleza? Então, repito. Para ser tritongo, não basta eu ter apenas 3 vogais. Eu tenho que ter 3 vogais, mas elas têm que ser pronunciadas em queijo. A gente viu que o U não é, são 3 vogais, mas o U não é. E tem que estar na mesma sílaba. Ideia não está. Mas se eu tiver, por exemplo, Paraguai. Vamos dividir Paraguai. Paraguai. Divide Paraguai, vai lá. Paraguai. Está vendo as 3 vogais? Isso é um tritongo. Um A é sempre o quê? Vogal. O A é vogal. O U é o quê? Semivogal. O I é o quê? Semivogal. Então o tritongo é sempre assim, ó. Olha lá. Então sempre que alguém falar de tritongo, SVS. O que é isso? É o encontro de uma semivogal mais uma vogal e outra? Beleza. E aí você não classifica em crescente e decrescente, não. Porque ele é sempre assim. Mas você classifica em oral e nasal, tá? O tritongo pode se dividir em oral e nasal. Olha lá, oral e nasal. O mesmo que ocorre com o ditongo. Ele é nasal quando tem MN tio. E é oral quando não tiver MN tio. Então, em Paraguai, a gente tem um tritongo. Oral ou nasal? Oral. Então, eu espero você anotar para a gente dar um exemplo de nasal. De um tritongo nasal.
saguão. Ó, saguão. Divide. Guão. Aqui, ó. O U, o A e o O. Quem é sempre vogal? O A é vogal. Então você sabe que o A é sempre vogal. O U é semivogal. E veja aqui, ó, o O. Normalmente o O é uma vogal. Mas quando ele está na mesma sílaba que um A, ele exerce a função de semivogal. Ele vai ter som de U, ó. Saguão O ou saguão U. Tá vendo? Então ele é semivogal. Então esse tritongo, ele é crescente ou decrescente? Não existe isso, porque ele é sempre assim. Sempre. Agora, ele é oral ou nasal? Pronto. Tritongo nasal. Aqui. Então eu quero que vocês façam essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Ó. Essa palavra aqui, ó. Minguam. Ó. Minguam. Tem um acento aqui, ó. Minguam. Quero que vocês façam aqui. Quantas letras, quantos dígrafos, quantos fonemas. E se tem hiato, se tem ditongo e se tem tritongo. Beleza? Vamos ver aí como é que se sai aí em minguam. Minguam do verbo minguar. Ok, com o saguão aí. Divisão silábica. Como é que a gente divide? Minguam. Esse IN aqui, o N tem som? Não. O que é o IN aqui? É um dígrafo. Dígrafo. Ditongo não. Para ser ditongo, o N teria que ter som, né? Min. O N não tem som aí. Dígrafo. Beleza? Quantas letras tem em minguam? 7 letras. Tem dígrafo? Quantos? E aqui não é dígrafo não? Não, o U aqui, ó. O M tem som de U. É minguam ou minguam U? Minguam. O M tem som, hein? O M tem som. Beleza, então só tem um dígrafo. Quantos fonemas? 6 fonemas. Tem hiato? Não, 0 hiato. Tem ditongo? Cadê o ditongo? Hã? Não. O que é ditongo? O encontro de 2 vogais. Aqui a gente tem o encontro de 3 vogais. Olha o que a gente escuta aqui, ó. Gente, ó. Ó. É ou não é? Minguam. Tem ditongo aí não. 0 ditongo. Tem tritongo. Tritongo. Isso aqui é um tritongo, ó. Tritongo. Esse tritongo aí é oral ou nasal? Nasal. Confere aí com o seu, sim ou não? Se errou, ótimo. Erra aqui, para não errar lá. Legal? Agora vamos falar de dífono. Ó, dífono. Dífono. Tenta traduzir aí semanticamente, pelo jeito de escrever. Dífono. O que é isso? Isso. É uma letra com 2 sons. É o contrário do dígrafo. Tá? Dífono, uma letra com 2 sons. 2 fonemas. No português, a gente só tem um dífono. É o X com som de CS. Olha lá. Isso no português é dífono. Ok? Dífono. Olha lá. Você tem táxi, sexo, anexo. Ó, táxi, táxi. Olha lá. Quantas letras a gente tem em táxi?
4 letras. Nesse caso, o X tem som de CS, então o X é dífono, ó, dífono, dífono. Então você vai aumentar. Então você tem 5 fonemas. Quer ver, ó? Você vai ouvir isso aqui, ó. Tac, si. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fonemas, ó. Então o X com som de CS a gente chama de dífono. Dífono. Então é só com o X, né? Só o X, só ocorre nesse caso aí. E para a gente fechar, anota aí, encontros consonantais. Nós vimos os encontros vocálicos e agora vamos ver os encontros consonantais. Ó, encontros consonantais. Encontros de consoantes. Anota já assim, ó, os encontros consonantais, ó, são diferentes dos dígrafos. É uma confusãozinha normal que a pessoa faz. Pegar um encontro consonantal e confundir com um dígrafo. Com um dígrafo. Se você tiver aqui a palavra carrossel, por exemplo, ó, carrossel, você tem um encontro de consoantes aqui, ó, 2 R's e 2 S's. Mas lembrando a você que 2 R's e 2 S's é dígrafo, tá? Então escreve ali, encontro consonantal é diferente de dígrafo, de dígrafo. Olha a palavra dígrafo. Vamos colocar uma palavra diferente, só para não colocar dígrafo aqui, para não confundir a cabeça da gente. O encontro consonantal, que é o encontro de consoantes, pode se dar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. O encontro consonantal, quando é na mesma sílaba, a gente chama de real. Real. Quando é em sílabas separadas, o que não é real é o contrário de real. Irreal. Legal? Irreal. Quando o encontro consonantal está na mesma sílaba, a gente chama ele de junto. Junto. O que não é junto está disjunto. Disjunto, a mesma palavra aí, disjunto. Olha só, ou na mesma sílaba a gente pode chamar de próprio. Próprio. O que não é próprio é aí, impróprio. Agora acertou. Impróprio. Então esse mesmo nome de encontro consonantal, não dígrafo, tá? Encontro consonantal pode ser real, junto, é a mesma coisa, ou próprio. Na mesma sílaba. Sem sílaba separada é irreal, disjunto ou impróprio. Vou dar os exemplos aí e a gente liquida a fatura aí. Sim. Deu? Tem que fechar ou posso concluir? Hã? 1 minuto, beleza? 1 minutinho, aqui ó. Bloco, bloco. Olha aqui o encontro consonantal, ó. Encontro consonantal. Esse encontro consonantal está na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Então eu chamo de encontro consonantal real. Real. Ó, se eu pegar aqui, ó, sublinhar. Olha lá, sublinhar. Como é que eu falo? Sublinhar ou sublinhar? Sublinhar ou sublinhar? As duas formas são corretas, tá? Pode ser sublinhar ou sublinhar. Beleza? Subsolo, ó. Subsolo. Ó, divide subsolo aí. Subsolo. Esse encontro consonantal aqui é real ou irreal? Irreal, ó. Irreal. Aqui, ó. Se você dividir assim, ó. Sublinhar. Sublinhar. E se você dividir assim, ó. Sublinhar. Aqui. Esse encontro consonantal é real ou irreal? Real. Já aqui ele é irreal. Beleza? Então, encontro consonantal na mesma sílaba é o encontro consonantal real. Encontro consonantal em sílabas separadas é o encontro consonantal
irreal. Esse aqui, ó, observe, em sublinhar, NH, não são duas consoantes? Sim ou não? É um encontro consonantal? Não, por quê? Aê, maravilha, um dígrafo. Gente, valeu, um grande abraço. Tchau, até quarta-feira. Quarta não, minto. Terça-feira. Tchau.